E o assunto de hoje vai ser para falarmos sobre o famoso branco, aquilo que atinge milhares de pessoas e que infelizmente deixam muitas pessoas serem desclassificadas, não conseguirem a tão sonhada aprovação, porque infelizmente o branco apareceu, a pessoa não conseguiu contornar a situação e acabou sendo, desclassificada, eliminada, ou acabou respondendo a prova do jeito que deu, da forma que pôde. Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Valéria Fagundes, sou psicóloga e trabalho na preparação integral para as provas de vestibular e para as provas do Enem. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é psicovaleriafagundes. Então, vamos falar com você sobre algo que é muito importante, algo que acontece com várias pessoas, que é o branco. Por que a gente tem branco diante das provas? O que é o branco? Algumas pessoas já se deram muito mal, algumas pessoas já tiveram situações muito ruins de reprovação diante de uma prova tão concorrida, porque na hora que começa a fazer a prova simplesmente não lembra mais de nada do que estudou. Simplesmente é a famosa frase do branco. E eu gostaria de explicar para você o porquê que isso acontece. Algumas pessoas que daqui a pouco não estudaram, não têm domínio sobre aquele conteúdo, até pode achar que seja um branco, mas na verdade é uma falta de conteúdo mesmo. Então é uma sensação de vazio, uma sensação de que não tem de onde tirar aquela informação, tá? Mas para aquela pessoa que vem estudando e que realmente domina aquele conteúdo, se sente muito frustrada porque realmente não lembra. Aí entrega a prova pro fiscal, chuta, faz o que tem que fazer, entrega a prova e aí sai do exame, sai da prova, sai do prédio, sai daquele lugar e as informações começam a surgir na sua cabeça. As alternativas começam a aparecer e você pensa, como que eu não consegui lembrar disso na hora? Então, este é o famoso branco real, O branco onde o nosso organismo faz um mecanismo e acontece essa situação. E eu quero explicar para você o porquê que isso acontece. O nosso organismo, a gente tem que entender que nós somos uma máquina, que tudo fica interconectado, interligado. E essa máquina, a gente tem que conhecer um pouquinho os mecanismos que tem dentro do nosso cérebro e por que ele age dessa forma. Então, um dos pontos importantes é a gente entender assim, quando a gente vai para uma situação, para um ambiente muito estressor, muito ansiogênico, onde a gente fica muito preocupado, Esse ambiente, ele gera algo que se chama ansiedade. O nosso organismo, ele não entende o que é, se essa ansiedade, Então, se essa sensação que você começa a ter, às vezes você tem sudorese, que são um suor excessivo, às vezes algumas pessoas ficam transpirando demais, a boca fica seca, o coração começa a acelerar, então a pessoa começa a ter os sintomas de ansiedade. Pode vir junto ou não com este branco, mas normalmente vem esses sintomas próximos e junto mesmo no organismo. Então a gente tem que entender que diante de uma situação extremamente estressora, diante de um ambiente totalmente onde a gente se sente desprotegido, o nosso organismo produz, algo que a gente chama de cortisol, que é uma substância que é liberada através das nossas glândulas adrenais, que fica localizado acima dos nossos rins. E essa liberação de cortisol, gera na gente uma sensação de proteção, porque o nosso organismo, ele não entende, nosso cérebro não processa a informação de que isso que você está sentindo é algo diante de uma situação estressora, que é uma prova, que não tem algo tão prejudicial para o nosso organismo. Nosso cérebro, ele é todo projetado para nos proteger de um perigo, de algo iminente contra a nossa saúde. Então, a nossa memória é o primeiro ponto em que ele vai bloquear, ou seja, a gente não vai ter mais essa informação referente à nossa memória, Por quê? Porque ele tem que proteger. Eu sempre gosto de fazer uma associação referente a um computador. Muitas vezes, quando entra um vírus no nosso computador, ele simplesmente bloqueia
né? Ele bloqueia todas as informações, ele bloqueia, tu não consegue entrar em mais nada nas pastas que você tem no seu computador, você simplesmente, ele simplesmente bloqueia, dependendo do vírus, é claro, né? Então, às vezes a gente tenta ligar, só entra a primeira página, assim, né? Totalmente azul ou uma mensagem, tu não consegue ter acesso. Essa é uma mensagem, né, do computador de proteção, ou seja, eu não vou deixar que este vírus ataque, né, as pastas do computador. Claro, são situações diferentes, mas eu quero que você entenda que é mais ou menos essa mesma reação, né? Então, essa liberação de cortisol que a gente tem, ele entra numa mensagem de proteção para o nosso organismo. Então, essa proteção, a primeira barreira que ele vai deixar de acessar para economizar energia é através da memória. Então, a gente deixa de pensar, vamos dizer assim, né? Então, eu não tenho de onde resgatar aquela informação. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas vão tentar buscar na memória e às vezes ficam mais ansiosas e mais preocupadas, e algumas pessoas inclusive já tiveram que desistir do exame, já tiveram que largar a prova do vestibular, do Enem, enfim, porque realmente passaram muito mal em função disso. Tá, Valéria, ok, já entendi como é que funciona, já entendi o porquê que isso acontece e como é que eu posso resolver essa situação. Bom, o nosso cérebro, a gente consegue usar alguns truques, vamos dizer assim, para a gente conseguir ter mais habilidade para lidar com essa circunstância. Então, um dos pontos importantes é a gente sempre, antes de fazer qualquer prova, a gente começar a ficar mais próximo desse estímulo que vai nos gerar essa resposta para o nosso cérebro de que a gente está se sentindo num ambiente estressor. Então, algumas técnicas de respiração são muito interessantes, porque faz, muitas vezes, técnicas de respiração junto com imaginação, né? Com o processo de imaginação, aonde a gente vai levar a nossa memória, o nosso organismo para aquele ambiente, ou também levar para um ambiente onde a gente se sinta mais acolhido, mais protegido, para que no momento em que a gente esteja fazendo a prova, no momento em que a gente entre naquele ambiente que vai ser um ambiente distrator, que vai nos deixar preocupados e vai gerar mais ansiedade na gente, a gente tenha um refúgio, a gente consiga entrar num processo de respiração, a gente consegue se conectar e a gente consegue fazer com que esses sintomas que poderiam aparecer aqui para nos dar o famoso branco, a gente consiga controlá-lo, né? A gente consiga sentir menos para que esse cortisol ele não atinja todo o nosso organismo e não bloqueie o processo de memória. Então, essa é mais ou menos a ideia, né, do porquê que esse famoso branco acontece e o que nós podemos fazer com ele, tá? Então, eu recomendo fortemente que você faça técnicas de respiração, técnicas de relaxamento. Algumas pessoas me perguntam assim, mas Valéria, será que eu já fiz várias provas e será que eu já não tô acostumado? Bom, quando a gente tá fazendo várias provas, a gente se acostuma, né? Mas aí tem que ver como é que são essas provas que você faz e aonde elas são e como é que você se comporta e como é que você lida com essa situação, né? Às vezes a mudança, inclusive de ambiente ou às vezes estar próximo de alguns familiares que nos deixam mais ansiosos também não é legal. Então entra num processo de autoconhecimento mesmo, né? Onde a gente vai ver quem são as pessoas e quais são os gatilhos que levam a gente a ficar mais estressado, né? Então algumas pessoas compram várias canetas, vários lápis, várias coisas para poder levar para a prova, para poder se sentir mais confortável, né? Algumas pessoas gostam sempre de sentar numa posição específica da sala porque se sente mais confortável. Tá, mas e se eu chegar lá na sala e não tiver mais essa cadeira, como será que eu vou reagir? Né? Então, tá, mas se não chegar, então eu tenho que criar possibilidades, né? Então eu tenho que fazer com que o meu cérebro já processe essas informações antes. Para quê? Para que ele se acostume com aquilo, para que ele esteja mais preparado, para que quando aconteça algo diferente, algo onde ele não consiga controlar, ele já esteja preparado. Essa preparação anterior vai fazer com que a gente se sinta muito mais confortável de lidar com este branco e de evitar, né, este branco que já prejudicou inúmeras pessoas. E a minha ideia aqui é fazer com que você não passe por isso, ou se você é uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, ou já passou por outros sintomas sintomas depressivos, enfim, que você consiga lidar melhor com essa situação e que isso não lhe prejudique, né? E que você consiga fazer essa prova da melhor forma possível, aonde você realmente responda aquilo que você sabe e aquilo que você estudou e aquilo que você vem se dedicando há tanto tempo. Muito obrigada, fico à disposição para o que você precisar. Espero que essas dicas, essas informações tenham feito sentido para você. Deixe o seu like, seu comentário, assine as notificações para que toda vez que eu faça vídeo novo aqui no canal você seja avisado primeiro. Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!